Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios. Nós estamos expondo essa carta e hoje nós vamos expor o capítulo 9 por completo. Abra sua Bíblia e deixa ela aberta. E olha aqui para cá, para nós entender melhor a leitura. Deixa eu dizer alguma coisa para vocês. Na época do imperador Cláudio, por volta ali dos anos 50, sobreveio uma grande fome no mundo romano e principalmente na região da Judéia, ali em Jerusalém. Foi muito forte essa necessidade. Houve uma seca, e, enfim, muita pobreza. Por que foi muito afetada a Judéia? É porque esse imperador Cláudio, nessa época, ele expulsou todos os judeus, não apenas a igreja, os judeus de Roma. Eles expulsaram os judeus, não é? Como se um preconceito, um racismo, algo dessa natureza. O que sabemos é que ele expulsou. E eles, obviamente, são judeus, então vai para Jerusalém, vai para a Judéia. E eles para lá foram, né, já imagino, com essa dificuldade, com essa fome, nessa fase. Chegam lá sem casa, sem lenço, sem documento, como se diz, né, sem lenço, sem documento. E muita gente ali, e houve uma pobreza muito grande ali, o que despertou os apóstolos a orarem e designar Paulo e para que eles recolhessem oferta nas igrejas que Paulo já tinha fundado para levar para os pobres da Judéia. Então Paulo ele foi para Macedônia, dos locais da província da Macedônia, um dos lugares que ele trabalhou em várias igrejas lá da Macedônia. E a Caia também. Então ele ia nessas igrejas e pedia para eles ajuntarem uma oferta especial, generosa, porque ele ia levar para Jerusalém. E primeiro ele falou para os coríntios, explicou, e os coríntios mostraram muita disposição. Não, nós vamos contribuir sim, nós vamos, aquela empolgação, e tudo bem. Falei, então tudo bem, agora eu vou para Macedônia e vou recolher lá deles as ofertas das igrejas lá, de vários locais lá, e vou vir, quando eu passar aqui, eu pego essas ofertas de vocês, as ofertas de vocês, juntamente com as dos macedônios, e levo para Jerusalém. Isso fazia 1 ano já que ele tinha dito isso. Então aqui o capítulo 9, ele está lembrando eles. É isso que nós vamos ver, falando, olha, já tem 1 ano que eu passei aí, e eles, pelo que ele via, não estava havendo movimento em direção a isso aí. Então ele vai falar, olha, vocês tomem cuidado, porque eu vou passar vergonha, vocês, se eu levar alguns macedônios comigo também, eles também vão ficar constrangidos de ver vocês em cima da hora aí, ajeitando alguma coisa. Vai expressar, não generosidade, mas algo diferente. Então, para embasar esse texto, nós vamos ver alguns versículos em Atos 11, 27 a 30, que fala exatamente sobre isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Atos 11, 27 a 30, vai falar exatamente sobre essa fome e sobre a designação desses irmãos, do apóstolo Paulo, para recolher essas ofertas. Ela está escrita assim, a partir do verso 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Não é Sila, né? É Barnabé. Barnabé e Saulo. Então aqui a gente viu.
E eles foram, e eles de fato percorreu toda a Macedônia ali, as cidades onde tinha a igreja que Paulo tinha fundado, Filipe, Tessalônica, Bereia, e também na Acaia. Corinto era na Acaia. Primeiro ele passou em Corinto, Corinto era o caminho dele, tanto ir quanto voltar. Ele deixou para quando voltar, né, ele recolhesse essa oferta. Isso já fazia 1 ano e eles ainda não tinham despertado para isso. Então, baseado nesse pequeno contexto, eu quero expor esse capítulo rapidamente, é um capítulo pequeno, mostrando para vocês que Paulo nos ensina 6 princípios sobre a contribuição na igreja, 6 princípios. É isso que ele vai nos ensinar. Quais são esses 6 princípios que Paulo nos ensina, então? O primeiro princípio é que não é necessário instruir a igreja sobre o assunto. Esse é o primeiro princípio, não é necessário. E Paulo vai falar isso nos versos 1 e 2. Ele vai falar sobre esse assunto, ele vai dedicar 2 capítulos, ele começa em 8, capítulo 8 e verso 9, mas ele vai explicar o porquê que ele está instruindo. E se você pensar bem, irmãos, realmente tem razão, não há necessidade de instruir a igreja sobre ofertar e dizimar. Não é necessário, porque a gente faz um curso de catecúmeno, a gente fala sobre a igreja, e esse culto solene é um momento sublime de pregar Jesus Cristo. A cruz de Cristo. Não é hora de falar em dinheiro, até porque não é necessário. Imagina eu ficar falando aqui, a pregação começa a falar, tem que pagar a luz, irmãos. Para quê? Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar as côngoras pastorais, nós temos que construir a grade, ficar falando isso, que necessidade? Perdendo um momento sublime da gente expor a palavra de Deus, um momento de adoração a Deus, de louvor a Deus, de meditação. Para que eu ficar falando nessas coisas? Repetindo essas coisas, uma coisa que você está cansado, está calejado, está careca de ouvir. Então é isso que Paulo está dizendo aqui que não é necessário, mas ele ao longo do capítulo ele vai mostrar o porquê, ele vai justificar o porquê que ele está falando. Então vamos ver esses 2 versículos que mostram esse princípio. Ele diz assim, no versículo 1, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Está vendo o que ele está falando? A favor da assistência. É desnecessário, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios. É desnecessário porque eu sei da presteza, porque quando ele falou, eles se dispuseram, né, e realmente, aquele negócio todo, ele percebeu que eles tinham ciência da necessidade. Agora ele vai ficar falando, ele tem necessidade, todo esse tem necessidade. Não, eles sabiam disso. Então, inclusive, Paulo está dizendo aqui que ele elogiou eles, aos macedônios, dizendo, vocês não imaginam, quando eu falei para a igreja de Corinto sobre isso, eles ficaram maravilhados e disseram, não, eu também quero contribuir. Então aquele negócio todo, é isso que ele está falando, não é necessidade, porque eu vi que vocês tinham ciência e boa vontade, inclusive eu elogiei vocês diante dos macedônios, dizendo que, o que ele falou para os macedônios elogiando? Dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então esse primeiro princípio aqui, irmãos, é que a igreja, ela não precisa ficar ensinando algo que as pessoas já sabem, e o culto não é para isso. O culto é para pregar o evangelho, é para pregar a palavra de Deus. É por isso que a gente não fala sobre essas coisas. A gente, num curso de catecúmeno, a gente trabalha, conscientiza os irmãos. E às vezes vocês nos pegam, às vezes falando, mas não é o correto ficar falando que a igreja precisa disso, precisa daquilo, porque você sabe que a igreja precisa. E outra coisa, quando a pessoa está em intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo se encarrega de falar com ela, não precisa de eu falar. O Espírito Santo diz para ela, toca no coração dela para que ela faça isso. Além dela saber, o próprio Espírito Santo. Porque quando não toca, é porque está havendo problema. Não tem como a pessoa na presença de Deus ali e ele não ter sensibilidade para a contribuição e para ser dizimista.
A pessoa que é verdadeiramente convertido, essa é uma parte. Se ele ainda não tem essa necessidade, ele precisa orar para Deus convertê-lo por completo, porque ainda falta uma parte da conversão dele. Então é por isso que não há necessidade. Paulo fala aqui, mas ele vai justificar o porquê que ele está falando. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, que está dentro desses versículos, versículo 2, é o seguinte: é que pessoas generosas acabam sendo um estímulo e exemplo para outros. Ou seja, quando a pessoa é generosa, que ela dizima, oferta, doa e realmente contribui, ela contagia as pessoas, as demais pessoas se sentem estimuladas a fazer isso, despertadas. Às vezes está um pouco sonolenta dessa sua obrigação, então ela é despertada. É isso que Paulo está falando no versículo 2, aí, no final do versículo 2, quando ele diz assim, ó, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos, e o vosso zelo tem estimulado, despertados a muitíssimo. Então esse é o segundo princípio, ou seja, que as pessoas são despertadas por causa da pessoa que é generosa, que já se conscientizou. O terceiro princípio, irmãos, é que apesar do primeiro princípio, às vezes é necessário ensinar nessa área. Apesar do primeiro princípio, há necessidade de ensinar nessa área. Por quê? Por alguns motivos. Por exemplo, novas pessoas que vieram para a igreja, ainda não tiveram oportunidade de entender isso. Pode acontecer o que aconteceu lá em Corinto, o pessoal precisava de um despertamento, eles negligenciaram, esqueceram, prometer e aquela coisa toda, aquela animação toda, então foi preciso relembrá-los. E outros motivos a mais, às vezes a gente precisa falar, não ficar martelando, gastar o tempo precioso da pregação, mas de vez em quando, às vezes é necessário falar em certas ocasiões. Ele vai explicar isso nos versos 3 a 5, quando ele diz: contudo, enviei os irmãos, ele enviou 2 irmãos da Macedônia, ele não foi ele enviou os 2 irmãos para alertar, ele falando, eu estou indo para Jerusalém, eu vou passar aí. E eu vou enviar esses 2 irmãos, porque esses 2 irmãos, eles já vão recolher, organizar vocês aí, porque quando eu chegar, se vocês não organizou nada, e eu já falei aqui, já elogiei vocês, dizendo que vocês já estão prontos há muito tempo e mostrou muita disposição, então eu vou enviar isso para eles juntar com vocês, para quando passar só pegar, porque senão realmente vai ficar muito constrangedor para nós, para vocês. Olha o que ele está falando, ó. Contudo enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, e eu não passo por um mentiroso. Cadê o pessoal aqui? Eu falei, ele falou, Paulo falou, elogiou, ele levando alguns macedônios para Jerusalém, e eu falei aqui, ele falou, e ele está mentindo, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Olha o verso 4. Para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Vocês estão acompanhando? Vocês estão entendendo perfeitamente o texto? Isso é que é importante, que é bom, né? Isso é a exposição do texto. Então você está entendendo, você entendeu o contexto, agora você vai seguindo e sabendo o porquê de tudo aqui. E o verso 5 ele continua: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos, esses irmãos que foram, que me precedessem, fossem na minha frente, entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, estou mandando esses irmãos na frente aí, para eles se prepararem aí, tudo direitinho, de antemão, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, porque se chegar e não tiver nada pronto, isso vai expressar avareza, porque tem um ano que falou e está empurrando com a barriga e pá, aquele negócio todo, e aí em cima da hora, e aquele negócio todo. Então, é por isso que ele está dizendo. Então, eu vou mandar esses irmãos aí para que haja expressão de generosidade e não de avareza. Irmãos, o quarto princípio, nós estamos aqui extraindo, então, 6 princípios, com relação à contribuição, aprendendo nesse texto aqui com Paulo, com o relacionamento dele
com esses irmãos lá de Corinto. Qual é o quarto princípio? O quarto princípio é: quem semeia pouco vai colher pouco. Quem semeia muito vai colher muito. Contribuir é como semear ou plantar sementes. Interessante, né? Contribuir é como você plantar uma semente. Não é como você se desfazer daquilo, mas é plantar. Porque imagina você tem um grão de amendoim. Amendoim é gostoso, né? Um grão graúdo, saudável. Você comer aquele amendoim é uma delícia, né? Aí você pega aquele grão de amendoim gostoso e enterra ele no chão e faz um barro lá e joga água e deixa ele lá. Então, dá a impressão de que você não quer aqui estar jogando fora, está desperdiçando, mas não é, porque aquele grão, ele dá um pé de amendoim que vai dar várias bases, que vai dar até 50 grãos de amendoim. Aquele caroço de amendoim vai dar 50. E Paulo está dizendo, quando você contribui, é o plantio, você está plantando, é uma planta. Dá a impressão, às vezes, que a gente não vai reaver, está perdendo aquilo, mas não é. Imagina, por exemplo, então, uma semente de laranja. Você planta aquela semente de laranja, dá um pé de laranja ali, dá milhares de laranjas só numa colheita. E aí, logo em seguida, dá mais outra, e mais outra, daquela semente que você plantou. Então, é isso que ele está dizendo. Mas se você planta pouco, obviamente, você não vai colher tanto. Mas se você plantar mais, quanto mais você planta, você colhe. Então, tem pessoas, igrejas que usam isso para mostrar uma forma de barganha, mas não é isso que acontece. Eu vou explicar para vocês, mas antes nós vamos ler os versículos 6 e 7, para dar embasamento ao que eu estou falando aqui, que contribuir é uma semeadura. Então, o verso 6 e o 7 diz assim, ó: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aquilo que é doado nunca se perde, é semeado, é isso que acontece. Mas tem correntes de pensamento dentro do protestantismo equivocados e que ensina errado, que você vai para a igreja no seguinte pensamento: se eu contribuir 10, eu ganho 100. Se eu contribuir com 100, eu ganho 1000. Igreja não é bolsa de valor. Sempre que você vai com esse pensamento, isso é um pensamento perverso. E quem ensina isso também, ele está usando de perversidade. Não é essa a ideia. A ideia é um Deus justo. Então você contribui, a sua intenção não é isso. A gente não contribui para alguém, para um necessitado, para alguma coisa, pensando dessa forma. Isso não é doação, isso é barganha. A gente nunca barganha com Deus. A gente nunca compra nada de Deus, porque tudo de Deus é caríssimo, custou o sangue de Jesus. A gente não negocia. Enquanto você não aprender a doar sem nenhum interesse, isso vem porque é algo lógico, é a lei da semeadura e o Senhor Deus é justo. Então, se até há pessoas que, quando você empresta, quando você dá, e tem um retorno, mas você não pode pensar nisso e eu não posso pregar isso. Você não deve vir contribuir aqui como se fosse, não, se eu dar 10, isso é maldade. Se eu dar 10, eu vou ganhar 100, se eu ganhar 100, está no lugar errado, tem que ir para a bolsa de valor para investir o seu dinheiro, que não é lugar de investir em dinheiro, que é lugar de doar sem esperar nada em troca. É o coração, é movido voluntariamente pelo coração. No verso 7, Paulo vai dizer assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. É você que define o valor. Já vi pessoas pregar, quem dá 100, quem dá 10? Que é isso? Que bagunça. Quem pode dar 1000? Quem pode dar não sei o quê? Virou um leilão aqui na igreja agora? Não é assim. Não existe esse tipo de coisa. Cada um você vai propor o valor que você vai dar, voluntariamente, livremente. É você tem que ter consciência da necessidade da igreja, e não existe esse negócio aqui de ficar com uma bolsa de valor e pastor estipulando o valor que você tem que dar. E não com tristeza. Primeiro você estipula no coração aquilo que você vai dar. E depois não é com tristeza, como por exemplo, você vai dar uma nota, digamos uma nota de 100 aí, contribui para a igreja. Fala, o que eu poderia fazer com essa nota? Eu estou dando aqui, poderia ir para a pizzaria aqui com minha família aqui, poderia pagar minha luz, não sei o quê.
Isso, não faça isso. Isso não é adorar a Deus com oferta, não Deus não fica feliz com esse tipo de coisa, não é. Não é assim. Olha o que ele está dizendo: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou motivado. Está, obviamente que a gente contribui para a necessidade da igreja, mas isso está acima de necessidade, tanto da minha necessidade, ou seja, no meu caso, para mim, imagina a necessidade, eu vou dar, que aí eu estou necessitando, aí vai vir muita coisa para mim. Não é esse o motivo, nem a própria necessidade da igreja, não é por necessidade, porque está acima da necessidade da igreja. Isso é um mover do meu coração, não é algo que eu tenho que fazer, é mandamento, é bíblico, a contribuição, os dízimos e oferta, não é pela necessidade em si, e é pela necessidade, mas é muito mais do que pela necessidade. Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que expressão interessante, você já tinha parado para pensar nessa expressão? Deus ama quem dá com alegria. Com alegria. De forma voluntária. É Ele que define o valor que Ele vai dar, não é? Com alegria no coração, sem ficar com dó daquele dinheiro, porque imagina, eu vou semear, vamos voltar no grão de amendoim, então. Eu podia comer esse grão de amendoim, né? Que gostoso esse grão de amendoim, então coma logo o grão de amendoim, pronto. Você quer colher um pé de amendoim com mais 50 caroços desse caroço, então planta feliz, não é com tristeza, não pode. Tem um ditado que diz assim, quem dá ao pobre empresta a Deus, e você pensa que, às vezes algumas pessoas pensam que é um ditado, e não é, isso é um versículo bíblico, lá em Provérbios 19, 17, né? Provérbios 19, 17, você não conhecia, quem dá ao pobre empresta a Deus, e Deus paga, né? Com certeza, imagina emprestar para Deus, quem dá ao pobre, empresta a Deus. É muito estranho, meus queridos, um crente não sentir vontade de contribuir. É muito estranho. Não sentir desejo, vontade. Eu tenho que orar e pedir a Deus que o desperte, ou que ver o que está acontecendo, qual que está motivando ele não. Ainda mais se ele tiver o privilégio de congregar numa igreja transparente, de administradores íntegros, não é que ele sabe que então alguma coisa está errada dele, porque uma coisa ele sabe que a igreja de fato precisa, ainda mais certas igrejas, não é, que tem recursos parcos, e ele sabe da importância, não é, daquilo ali para a igreja continuar com os trabalhos, e desenvolvendo e comprando as coisas que é necessário, montando a sua base, a sua infraestrutura para caminhar. É uma forma que Deus deixou, ele não precisava, ele poderia ter deixado outra forma, mas ele deixou por forma, o dinheiro para poder, ele poderia ter no poder dele, mas ele quis para nós termos o privilégio, a bênção de poder contribuir, porque na realidade quem é mais abençoado é aquele mesmo que contribui. E é uma forma de Deus nos abençoar, não é? Quando a gente contribui, melhor é dar do que receber, é mais lucro dar do que receber. Então a forma dele realmente nos abençoar, e as pessoas que já entenderam, as pessoas sábias, o Espírito Santo já colocou sabedoria, ela já percebeu isso, que é melhor dar do que receber. Que 90 é mais do que 100, 90% é muito mais do que 100, não tenha dúvidas disso, queridos. Quinto princípio, Deus recompensa quem dá para que possamos ajudar outros. Ele recompensa essa ideia, por isso que não adianta eu crescer o zóio, de 100, eu vou dar 100, ganho 1000. Não, a ideia de Deus não é essa. A ideia dele é que ele percebeu em você que ele pode te usar como uma ferramenta dele para abençoar. Ele quer abençoar pessoas, ele quer expandir o reino, ele quer que a igreja dele seja abençoada, e ele percebeu e achou em você alguém que ele pode usar. E aí ele vai abençoar, não é para você. A ideia não é essa. Ele vai cuidar de você, obviamente, né? Você vai usufruir também, mas a ideia dele não é te fazer um rico. Ele não tem interesse nenhum para quê? Que interesse Deus tem de eu ser rico? Vai atrapalhar, eu não vou ter tempo para fazer a obra dele.
Que soldado é esse que quer ficar rico, ao invés de trabalhar, né, na obra de Deus, ficar pensando em grandes empresas e grandes negócios? Isso deixa para as pessoas seculares. Nós somos recrutados para fazer a obra do Senhor, não é? E assim a gente vai amadurecendo a igreja, e vocês vão percebendo quantas pregações erradas, né, que a gente vê por aí. É essa a realidade. A intenção de Deus é te abençoar para que você possa abençoar mais. Ele te dá mais semente para que você possa plantar mais, e assim o reino dele vai crescendo. O interesse dele é a igreja, não tem interesse aí, essas coisas seculares. Ele cuida de você para você se envolver de cabeça totalmente. Então é isso, Deus recompensa quem dá para que possamos ajudar outros. Isso está no versículo 8 até o 11. Olha, diz assim, ó: Deus pode fazer-vos abundar. Eu, olhando o que significa a palavra abundar no Aurélio, diz o seguinte: produzir em grande quantidade. Abundar é produzir em grande quantidade. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, Deus faz abundar, você produzir muito, abundar para você superabundar na doação, na boa obra. É isso que ele está dizendo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez, é mais do que abundar, superabundez em toda boa obra. Essa boa obra aqui é exatamente aplicar o que recebeu. Então, esse é o princípio. Deus nos abençoa, porque Ele percebeu que Ele achou em mim, você, um agente dEle. Alguém que vai ser a mão dEle para poder abençoar. Então, eu preciso ser a mão dEle, eu preciso ter as coisas, e aí eu fico para mim. Porque eu entendo que eu preciso construir castelos, e eu preciso aí de centenas de pessoas aos meus pés, e aquele glamour, mas isso é pecado. A pessoa dessa tem que se converter. Aquele glamour, não, eu sou um soldado que fui recrutado para fazer a obra de Deus, não é para ter pessoas aos meus pés, eu não quero ser chefe de ninguém, não quero ser... Entende, queridos? Então, essa é a ideia, esse é o princípio que Deus nos abençoa. E ele prossegue no verso 9 dizendo: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, é Deus quem dá a semente e o pão, é Ele que dá. Essa semente que nós plantamos é Ele que dá, e Ele dá com objetivo. Olha o verso 10 novamente. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. É a vossa sementeira. O recurso que Ele nos dá, as bênçãos, se chama sementeira, é para semear de novo, é para plantar de novo. Então, isso chama sementeira, as bênçãos que Ele nos dá. É por isso que eu estou dizendo. Então, Ele nos abençoa exatamente para a gente plantar de novo e ser abençoado e fazendo a vontade de Deus e não a minha vontade, não satisfazendo os meus ego, terríveis, os meus egoísmos e tudo mais, que o ser humano é um poço de egoísmo, um poço de vaidade, e ele quer isso mesmo, e ele consegue alguns líderes que afofam o ego dele, diz: vem aqui, você vai ficar rico, começa a botar dinheiro aqui que você vai, aí dá um testemunho, alguém, eu era pobre, agora eu tenho não sei quantas fazendas, para quê? Quantas empresas, para quê? Só tem uma utilidade: atrapalhar a pessoa, ofuscar a obra de Deus. Como diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento se salvar
Lembrando que o fundamento não é algo impossível, que a agulha que está dizendo aqui é uma portinha estreita que tinha em Jerusalém, nos muros de Jerusalém, onde era difícil para o camelo passar. Ele passava de joelho, com dificuldade, tinha que tirar a bagagem e ele passar sozinho, se esfregando naquele pequeno, uma espécie de atalho, para que não tivesse que ir lá no portão, não é, onde passava. Então tinha uma portinha pequena, onde o camelo passava com muita dificuldade. Então é difícil. O rico, por quê? Porque Deus nos recruta para fazer a vontade dele, para servir ele, e ele nos abençoa, prospera as nossas vidas, mas isso é sementeira, para que nós possamos ressemear, replantar aquilo que recebemos. Sexto princípio, queridos, e último princípio, né? A generosidade nas contribuições redunda para a glória de Deus. Ou seja, quando você contribui, quando você ajuda as pessoas, quem recebe glorifica a Deus. Deus está sendo glorificado, que a pessoa recebe, glória a Deus, maravilha, Deus cuida mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ora pela aquela pessoa que ajudou, e ele já recebe uma oração muito fervorosa, não é? Deus abençoe essa pessoa, esse irmão, e louvado seja Deus, e Deus é glorificado, e ali sai oração, sai glória a Deus, sai aleluia, por causa da contribuição. Quem contribui, glorifica a Deus também, né? Porque isso é um louvor, é a forma de glorificar a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque Deus quer, Deus ama quem dá com alegria, Deus fica feliz, é para a glória dele, e essa pessoa é mais ainda beneficiado, né? Porque melhor dar do que receber, então ele é grandemente edificado, e o próprio Deus fica feliz, ou seja, todo mundo é envolvido nessa contribuição. A pessoa que recebe, ele começa a glorificar aquele sentimento de gratidão a Deus, às pessoas. Eu que contribuí, começo também a ser edificado, abençoado, porque eu glorifiquei a Deus, porque eu recebo orações, e todo dia aquela pessoa vai lembrar de mim, vai bendizer, e falar: Senhor, cuida daquela pessoa que me abençoou e tudo mais, e Deus fica feliz, e tudo é uma bênção, e é maravilhoso contribuir, e é não apenas necessário, mas é um grande privilégio, né, de fazermos isso. E ele vai explicar melhor isso no próprio texto aqui, a partir do verso 11, quando ele diz assim, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributado graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então essa assistência que você está dando, não apenas supre a necessidade, mas vai redundar em muitas, quantas graças a Deus, quantos aleluia, quantos corações gratos, esse pessoal que vai receber aquilo que estava precisando, ele diz que vai redundar em muitas graças a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Aí ele prossegue no verso 3, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para ele e para todos. Não vou poder explicar os versículos todos, né, mas dá para a gente ter uma ideia. No verso 14, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Olha a oração daqueles que receberam. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, com grande amor, em virtude da superabundante graça que há em vós. A superabundante graça, né, é o fato deles doarem, deles ofertarem, deles contribuírem. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E aí, irmãos, eu concluo com algumas verdades para vocês. Quais são essas verdades? A primeira, devemos contribuir com as nossas vidas e com os nossos bens para o progresso do Evangelho. Contribuir é evangelizar. Dizimar é evangelizar, é óbvio, porque Deus escolheu essa forma. Com esse dinheiro vamos comprar um instrumento para louvar o Senhor, uma mesa de som, uma televisão para as crianças, manter missionários espalhados pelo mundo afora.
distribuir cestas básicas, e nessas cestas básicas a gente visita e a gente prega o evangelho, e a gente oferece, faz culto lá. Viram que culto abençoado, não é? Nessa família que nós estamos, não é, assistindo, não é, ajudando aí, que bênção, sexta-feira, e não é, começamos lá e estamos ajudando na medida do possível. Isso tudo é graças à contribuição, às ofertas. Então, quem contribui, ele está sim cumprindo o ID de Jesus, está evangelizando. Essa é uma verdade. Segunda verdade: contribuir é um mandamento e todos devem participar, quem tem pouco e quem tem muito. Jesus nos ensinou isso com a viúva pobre. Então, ela deveria contribuir também. Ela contribuiu e Jesus ficou muito feliz e disse: essa viúva aqui é que deu mais do que todo mundo. E diz que ali tinha pessoas ricas contribuindo com grandes somas, mas ela só tinha aquela moeda. E ele fala, o que ela tinha, da pobreza dela, ela deu tudo que tinha. Então, ela deu mais, porque para Deus é assim, né? A proporção, não é? Ele não precisa, ele é dono do ouro e da prata, mas ele quer ver o seu desprendimento. Ele quer ver o seu amor pela obra. E você expressa amor pela obra. Desprendimento é exatamente quando você contribui. E ele louvou aquela mulher, falando: essa mulher aqui, ela deu da sua pobreza, ela deu o que ela tinha. Então, não importa se a pessoa tem pouco, tem muito, ela deve sim contribuir. Terceira verdade: Deus usa a contribuição financeira como um dos meios para a propagação do evangelho. É o que nós acabamos de falar, né? Portanto, contribuir é evangelizar. Montar, por exemplo, a estrutura de uma igreja, construir uma igreja, e as coisas que a gente fala aqui, construir a grade, né? E manter tudo mais, enfim, os instrumentos e tudo mais. Quarta verdade: a falta de cooperação com a igreja demonstra a ausência de sensibilidade ao Espírito de Deus e à obra de Deus. A pessoa não tem sensibilidade à obra de Deus, à expansão do reino, e não tem sensibilidade ao Espírito, porque se tivesse, ele ouvia o Espírito Santo falando para ele, para fazer isso. Quinta verdade: o próprio Deus a quem servimos é o maior exemplo de generoso doador, pois deu a sua maior preciosidade. Então, quem mais doou foi o próprio Deus, dando que lhe era mais caro, mais precioso, o seu Filho. É por isso que nós também contribuímos, doamos, não só a nossa vida, mas os nossos bens também. Então, irmãos, essa palavra que eu queria, né, trazer para os irmãos. E outra coisa, nós estamos expondo um livro da Bíblia. Quando a gente expõe o livro da Bíblia, a gente não escolhe temas, como vocês sabem, para a gente falar. A gente propõe expor aquilo que está lá. Geralmente os pregadores, eles escolhem temas de acordo com o que a igreja está vivendo, o contexto, mas quando expondo um livro da Bíblia, não tem como. Então você vai, onde deu aquele dia, você vai colocando. Então perceba que eu estou expondo 2 Coríntios, e aqui é realmente o que está escrito, é isso, e é assim. A gente não fica inventando coisas, criando, fazendo comparação esdrúxula, como muitos fazem, para poder expressar a verdade. Deixa que a Bíblia fala, se é aquilo mesmo, né, verdadeiramente, sem comparação, sem analogia, para que a gente seja autêntico. Que o Senhor nos abençoe e nos desperte, conscientizemos, e que conscientizemos dessa área, e não precise da gente ficar falando sobre isso e dedicar o nosso tempo para, de fato, falar, né, das coisas, das grandes coisas de Deus, dos céus. E isso aí, os irmãos, pode ser uma coisa tão discreta, né? Tudo bem, chegou a hora da oferta, do dízimo, irmãos, então aí os irmãos têm maturidade, né? Já ouviu a exposição que o pastor colocou tal dia, e isso serve para o resto da vida dele. O resto da vida você não precisa mais pegar aula disso, não precisa ficar falando, né? Imagina ficar chovendo no molhado. Tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo, tem que aquilo. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Não é assim. É tranquilo. É assim que se prega nas nossas igrejas essa questão
financeira. E olha que a gente não fala, e as nossas igrejas, para a glória de Deus, são igrejas prósperas, igrejas abençoadas, de crentes abençoados, como são vocês, porque, de fato, não é necessário e desagrada a Deus quando nós deixamos de pregar a palavra dele para ficar falando, né, em dinheiro, humilhando pessoas, intimidando, expondo pessoas. Isso não se faz e nós não faremos coisas dessa natureza. Vamos nos colocar em pé e vamos finalizar esse momento com uma oração para nós irmos para o momento especial da Santa Ceia. Obrigado, Senhor, por esta exposição deste capítulo 9 de 2 aos Coríntios, quando Paulo nos ensina esses princípios, Senhor, da Tua palavra, e que nós possamos ser assim, Pai, corações voltados ao Senhor, conscientes e maduros com relação a essa área, Pai, a começar do pastor, dos oficiais, até o irmãozinho, criança, que todos nós possamos ser despertados nessa área e doar a nossa vida, os nossos bens e tudo ao Senhor, porque tudo pertence ao Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre cuidou de nós e nós sabemos que sempre estará cuidando. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Podeis sentar.